Sou analfabeto, eu posso pregar? Hoje eu vou falar para vocês a respeito desse tema porque ele gera muitas dúvidas e já de cara eu já vou dizer a resposta aqui. É sim, é um grande sim, mas com algumas orientações muito importantes e nós vamos descobrir hoje juntos o que a Bíblia, o que o magistério da igreja nos ensinam e também com o exemplo de alguns santos da história da igreja sobre a missão de pregar, mesmo sem ter formação acadêmica. Isso mesmo, você pode ser um verdadeiro instrumento de Deus na evangelização, sim, com certeza. Além disso, eu vou explorar, como eu tô dizendo aqui, alguns exemplos de santos que tinham pouca instrução ou que tinham dificuldades nesse âmbito da intelectualidade, dos estudos, mas marcaram a história da igreja com fé, com santidade. Ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos juntos explorar esse assunto. Eu sou João Cláudio Rufino, professor de Bíblia na Faculdade de Teologia, e eu te ajudo a ler e a entender a Bíblia católica de verdade. Eu sou formador de pregadores também há mais de 20 anos. E não se esqueça de deixar o seu like aqui, ele é muito importante, isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilhe aqui também nos comentários as dúvidas que você tem, as experiências que você tem sobre esse tema. E nós vamos adorar, com certeza, saber o que você pensa aqui no nosso canal, tá? E é claro, se inscreva, clica no botão aqui, ativa o sininho para você não perder vídeos, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, gente, a pregação é uma das missões fundamentais da igreja e é vital para a disseminação da fé cristã. No Novo Testamento, o próprio Jesus ordena aos seus discípulos, e isso inclui você e eu, nesse tempo em que estamos. Jesus diz lá em Marcos 16:15, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então esse chamado à pregação não é restrito a quem possui um grande conhecimento ou possui um diploma, uma formação acadêmica. Não, mas a todos aqueles que têm fé, que são batizados, que são seguidores de Jesus e têm esse ímpeto de fazer acontecer a transmissão da Boa Nova. O próprio São Paulo vai reforçar a importância da pregação quando ele mesmo diz: como, porém, invocarão aquele no qual não creram? E como crerão naquele do qual não ouviram falar? E ele diz ainda: e como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:14. O magistério da Igreja Católica Apostólica Romana, particularmente, e aqui eu quero citar o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Verbum, ensina que a pregação deve ser a transmissão fiel da palavra de Deus, como ela foi entregue pelos apóstolos, preservada pela própria tradição da igreja. E aí você pode olhar isso lá no número 7 da Dei Verbum, se você quer aprofundar esse tema. Olhando para o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo também vai destacar que a pregação é um instrumento, é um meio privilegiado da evangelização. E, portanto, se trata de dever de todo cristão participar desse anúncio da fé. Está lá no Catecismo, no parágrafo 904. A missão, portanto, do pregador é comunicar a verdade de Cristo, em conformidade, claro, com as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o magistério da igreja, sempre buscando a conversão dos corações, a edificação das pessoas e da comunidade cristã. E aí, a gente olha para exemplos de santos que não eram letrados ou que tinham muita dificuldade com os estudos. Um deles é São João Maria Vianney, que viveu de 1786 a 1859, Ele não era analfabeto, mas o santo cura d'Ars era um exemplo notável de alguém que Deus utilizava para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho.
Mesmo ele tendo dificuldades extremas nos seus estudos teológicos, ele, São João Maria Vianney, foi ordenado sacerdote e ele se tornou um dos mais conhecidos pregadores e confessores da história da igreja. Ele pregava com simplicidade, mas ao mesmo tempo com muita profundidade. Isso tocava o coração de todas as pessoas que o ouviam, por causa da sua santidade de vida, por causa do seu grande amor por Deus. Uma outra santa, que é Santa Bernadette Soubirous, ela vive de 1844 a 1879 e era uma jovem pastora de Lourdes, na França, e ela teve visões da Virgem Maria e também não era letrada. Ela tinha dificuldades em aprender, só que o seu testemunho era sincero, era fiel sobre as aparições marianas lá em Lourdes, e ela inspirou com isso milhões de pessoas ao redor do mundo, mostrando que, portanto, a verdadeira pregação, o verdadeiro anúncio, muitas vezes, vem desse coração humilde, aberto, obediente ao próprio Deus. Um terceiro santo que eu gosto bastante, pouco conhecido, é São José de Cupertino. Ele vive de 1603 a 1663 e ele vai ser conhecido como o Santo dos Voos. São José Cupertino, ele era considerado intelectualmente bastante limitado e é por isso que ele vai enfrentar grandes dificuldades no seminário. Só que a simplicidade dele, a fé dele, essa intensa vida que ele tinha de oração, de intimidade com Deus, o tornaram um grande exemplo de santidade. E a vida dele prova que a pregação também pode ocorrer através de testemunhos às vezes até silenciosos, que as pessoas olham e são impactadas e vivem uma transformação. Agora vamos falar da pregação como aquela que vem do coração cheio de Deus, não só do conhecimento, porque é isso, gente. Deus chama pessoas de todas as origens, de todas as classes sociais, de todas as experiências de formação intelectual, para espalhar a sua palavra. E a pregação, portanto, não vai exigir que a pessoa tenha um grande grau de instrução, mas, sobretudo, um coração disposto a servir a Deus, a servir os irmãos. E a Bíblia está repleta, inclusive, de pessoas assim, simples, humildes, que mesmo sem ter grandes estudos foram usadas por Deus para pregar, para ensinar. Um exemplo interessante que eu gosto do Antigo Testamento é o caso de Moisés. Ah, professor, Moisés não teve educação? Possivelmente ele deve ter tido uma educação muito boa na corte, claro, lá do faraó. Mas, lembre-se, ele é chamado. Só que ele não tinha eloquência, ele não sabia falar direito, segundo o próprio texto bíblico, no Êxodo, no capítulo 3, no capítulo 4, que é onde está presente o chamado dele. E é importante, portanto, entender isso. Quando a gente olha para o Novo Testamento, basta pegar Pedro. Pedro é um pescador. Pedro é tido como alguém iletrado, inculto, de acordo com o relato de Atos dos Apóstolos. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, é preciso que entendamos, não há necessidade de que alguém seja ultra intelectual para pregar, para anunciar o Senhor. O importante é você, em primeiro lugar, claro, ter, esse desejo que queima no seu coração, na sua alma, de anunciar a palavra de Deus, tá? Por quê? Porque Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Lembra? Paulo fala um pouco sobre isso em 1 Coríntios 1:20. Ele fala que alguns da comunidade cristã queriam sabedoria de acordo com a sabedoria grega e tal. Ele diz não, Deus tornou louca a sabedoria do mundo, certo? Então isso é muito importante. Agora, há também que se falar a respeito da preparação espiritual que a pessoa deve ter para a pregação. Embora o estudo formal possa faltar, em alguns casos, é esse o tema que a gente está trabalhando aqui, é essencial que o pregador busque uma preparação espiritual profunda. Jesus, ao escolher, por exemplo, os seus discípulos, chamou homens simples, eu estava falando aqui de pescadores, Pedro, para serem apóstolos, gente. E isso é muito importante você entender. Nesse caso, a oração, o discernimento, a busca constante por uma comunhão com Deus vão ser essenciais.
E aí lembra aquilo que o próprio Jesus ensinou em Mateus 21, 22. Tudo o que pedirdes com fé, na oração, vós o recebereis. Então, você pode muitas vezes não possuir a formação acadêmica, mas pode pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para poder testemunhar, pregar com eficácia. Agora, claro, é preciso falar também sobre a importância de aprender com a comunidade. Como assim, professor? Pois é, mesmo sem você ter uma formação acadêmica, formal num instituto, numa faculdade, numa escola, enfim, você pode sim se beneficiar de uma vida ativa na comunidade cristã, católica, na sua paróquia, na sua comunidade, ouvindo pregações, participando de estudos bíblicos, sendo orientada por líderes mais experientes que você. E é assim, a igreja primitiva nos dá exemplo disso. É bonito. O texto bíblico em Atos fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, nas orações, Atos 2,42. E isso, portanto, ajuda a garantir que a mensagem que você prega, mesmo sem ter esse conhecimento todo, é uma mensagem que é fiel à palavra de Deus, que é transmitida na sagrada tradição, no ensino da igreja. Tá? Isso é muito bonito. E aí, é preciso falar diante disso da responsabilidade de falar a verdade. Por quê? Mesmo sem estudos, o pregador ele tem que ter cuidado para não distorcer a palavra de Deus. São Paulo adverte o próprio Timóteo sobre a importância de manejar bem a palavra da verdade, lá em 2 Timóteo 2,15. Então a pregação ela deve estar em sintonia com os ensinamentos da Escritura Sagrada, com a tradição da igreja, com a doutrina da igreja, o magistério da igreja. Por isso que é fundamental você sempre buscar orientação, apoio na liderança da igreja, buscar os padres, buscar os irmãos que já têm mais tempo de caminhada, para que você sempre faça uma pregação que seja fiel àquilo que pede a Escritura, a tradição e o magistério da igreja. Então há uma responsabilidade também, porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho estudo acadêmico, eu não sei ler, por exemplo, não é? Ou leio, não entendo nada, tenho muita dificuldade com isso. E a pessoa às vezes se é pequena, mas existem outras formas de você absorver a verdade que deve ser pregada, escutando, compartilhando, conversando. Então pense nisso. Outro dado importante é o testemunho pessoal. Gente, é uma ferramenta poderosa. Quem não tem estudo formal pode pregar de forma muito eficaz através do seu próprio testemunho de vida. O impacto desse encontro pessoal com Cristo, gente, frequentemente fala muito mais alto do que um conhecimento teológico. Com isso eu não estou falando que o conhecimento teológico é ruim, não. Mas lembra lá o cego que foi curado por Jesus, por exemplo, é um modelo disso. Ele é um testemunho pessoal de transformação de vida. E lembra, João 9, lá no 9,25 aparece, não é? Quando ele testemunha diante daqueles que estavam perseguindo Jesus, ele fala, né? Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Ele testemunha uma transformação. Então a pregação através do testemunho pessoal é poderosa, é uma forma maravilhosa de você comunicar aquilo que é a vontade de Deus na vida das pessoas. Com isso, é preciso também dizer que você tem como estudar algo com a comunidade, você tem como fazer uma pregação testemunhal, mas tudo isso precisa ser feito num processo de consciência de que você tem que ter um crescimento constante. Porque mesmo que a pessoa não tenha essa educação formal, ela pode sempre buscar crescer na fé. Ela pode, como eu falei, ouvir outras pregações, participar de estudos bíblicos, ela deve sempre crescer e a Sagrada Escritura incentiva esse crescimento constante no conhecimento de Deus. Lembra, Provérbios 18:15 fala, o coração prudente adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Então você deve ter essa disposição também para crescer espiritualmente,
para crescer no seu conhecimento de Deus. Sim, sim, é isso. Então a conclusão desse vídeo é essa. A pregação, de acordo com a Escritura, tradição, magistério, não é prerrogativa exclusiva de pessoas letradas. Ponto. Deus chama todos, independentemente da sua formação, porque Ele tem esse desejo de ver a sua palavra espalhada, pregada pelo mundo. Agora, é preciso se preparar espiritualmente e não parar de aprender. Não é porque um pregador tem essa dificuldade que ele vai parar de aprender. Não, ele deve constantemente buscar o conhecimento. Constantemente. E quem sabe até tentar, não é, sair dessa condição de analfabetismo. Eu conheço pessoas que por causa do evangelho saíram dessa situação. Então não pare, meu irmão, não pare, minha irmã, pregue a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus independentemente da sua condição do ponto de vista de ser analfabeto ou não, enfim, da sua condição de educação, porque o chamado é para todos. E da sua forma simples, você pode sim anunciar o evangelho. Beleza? Vamos lá então? Compartilhe aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas experiências sobre esse tema, como eu pedi lá no começo. Eu vou gostar demais de saber o que você pensa, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Até o próximo vídeo.